Ico Thomas Show tem o apoio de Kia São Motos, Courotec, Loja 7200 e Massas Romena, a número 1 do sul do Brasil. Isso aí, pessoal, começando mais um programa Ico Thomas Show. Hoje recebo aqui no meu sofá um colega da Famecos, bons tempos da Famecos, Fernando Silveira, que é presidente da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda. O tempo passou, mas continuamos jovens, né, Fernando? Graças a Deus, né? Muito exercício, né? Muito exercício. E muito trabalho. Bastante. Trabalhar rejuvenesce, né? E a Famecos, bons tempos, Nossos colegas eram Charles Master, era Maura e Mota. Gabriel, uma galera, né? Uma galera bacana, boa. Gabriel Mugen, querido. O Gabriel era cabeludo, lembra? Bem cabeludo. Cabeludo e era da TVE. Era da TVE. Isso. E eu fui trabalhar com ele ali no Radar, na TVE. Trabalhei com ele no Radar. Existe até hoje o Radar. Existe, tem um monte de banda assim que vai tocar lá na agência. Agora não tem mais ninguém de banda, mas quando tinha galerinha de banda, assim, eles pediam para sair no meio da tarde para gravar no Radar. Olha só que legal. Cara, tu vê, né? O tempo passa. Eu lembro quando surgiu o Charlie Brown Jr., eles foram lá no Radar da TVE com o primeiro disco, CD. Meu Deus do céu, como o tempo passa, né? Sim. Meu Deus. A banda tinha que fazer as bandas tinham que fazer isso. Essa correria, né? Tinha que fazer essa correria. O Fernando, esqueci de falar também, é sócio da Integrada, né? Pô, esqueci de falar no início do programa aqui. Tia, me conta aí como é que tá esta vida, presidente da ARP, muito trabalho. A gente nota que cada vez mais os eventos maravilhosos, a gente nota que mudou algumas coisas e para melhor, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Muita correria lá, me conta. Assim, agora no 5º ano de ARP, eu posso dizer que a gente enxerga algo que a gente tinha pensado, o grupo, né? Aqueles... Porque é um grupo, assim, não é uma presidência, né? Tem um grupo de pessoas atuando, trabalhando, e a gente sempre teve a ideia de tornar a ARP mais do que o salão, mais do que aquele momento no final do ano, e trazer ela ano todo. E a gente tem conseguido ter eventos, pelo menos um evento por mês, pelo menos um. Esse mês a gente vai ter 3 eventos, por exemplo. 3 eventos, o que daria quase um por semana, quase uma movimentação por semana. A gente tem um número, se não recorde, bem próximo disso de sócios, com muitos sócios que a gente chama de Youngs, né? Que é aquela galera que está começando a falar galera já entrega a idade, né? Mas é legal. Galera é legal. Aquela turma que está começando no mercado, ou em marca, ou em agência, ou em veículo. Muitos sócios, empresas, assim, pessoa jurídica, o que também fala muito sobre a confiança que o mercado tem no trabalho que a ARP está fazendo. A gente reformulou o salão, né, tornou ele um pouquinho mais técnico do que ele vinha sendo, né, um júri de fora. Hoje a gente tem mais de 100 jurados totalmente de fora do estado. Que legal isso. O que torna aqueles finalistas, dá mais consistência para os finalistas, né, para a parte técnica, assim. E ainda tem o voto do associado, que tem que ter, né? Para dirigente do ano, para agência do ano, acho que é importante. Quantos associados a ARP hoje? Puxa, cara. Mais ou menos. A gente está com quase 100 Youngs entre empresas. A gente está na casa dos... o Germano vai me matar, assim, mas em torno de uns 500 associados. Que legal isso, hein? Eu me lembro no meu primeiro salão, quando eu falei, a turma de uma agência disse assim, a gente tem que chegar a 1000 e a gente vai associar todos da agência. E de fato, eles foram lá e associaram, no mês seguinte associaram todos. Eu acho que 1000 parece um número a perseguir, assim. A gente entrou no salão, eram 400 pessoas. O último salão, a gente teve 900 e uns quebrados. Então, nesse ano de 70 anos, colocar 1000 pessoas dentro do salão virou uma obrigação nossa, assim. Eu acho que a gente vai conseguir 1000 profissionais reunidos. Sensacional isso, hein? De um mercado em que se diz tudo sobre o mercado, né? Que está diminuindo, que está isso, que está aquilo. A gente conseguir, talvez, fazer o maior salão dos últimos tempos, para não dizer de todos, porque é ruim a gente ter dados do passado, assim, mas
acho que dos últimos tempos a gente vai fazer o maior salão. Ô Fernando, como tu vê o atual momento da publicidade aqui no estado? O que tu tem visto aí? Cara, assim, ó, eu não sou crítico ao nosso trabalho, eu sou crítico à situação. O Rio Grande do Sul, ele perdeu força econômica. Tá? Isso para mim é claro e a gente talvez tenha que falar melhor sobre isso. Assim, né? Tem que ter mais coragem de assumir isso, ser menos gaúcho, menos bairrista para esse assunto. Desde quando tu acha? Os últimos 10 anos, talvez, 20. Eu acho que a gente vê... Quando a gente olha para Santa Catarina, quando atravessa o estado, Pois é. tu já vê uma diferença. Daí vai para o Paraná, já fica diferente. Vai a São Paulo, São Paulo sempre foi a locomotiva do país, beleza. Mas tu já tem 2, 3 estados que vivem economicamente vivem uma situação melhor do que a nossa. A gente tem as nossas indústrias, muitas delas saíram daqui por questões econômicas, tributárias, enfim. Acho isso ruim. A gente, assim, até um apelo que eu faço, as marcas, se forem sair, tentem manter os fornecedores daqui, tentem manter os parceiros daqui, né? Porque isso ajuda muito o estado. A movimentar, né? Pô, mas a gente precisa muito desse apoio econômico, assim. Bom, as empresas foram saindo, acho que a gente criou menos negócios do que deveria. A gente tem um South Summit aqui que é bacana, que é legal, mas ele vem, acontece, passa, a gente precisa mais, a gente precisa ver, não é só emprego, assim, quando a gente fala em emprego, geralmente se fala em CLT, né? Eu estou falando de gente trabalhando pelo mercado daqui e exportando, voltar a exportar talentos. Acho que é uma coisa importante. A publicidade gaúcha nos anos 80, 90 era assim, exportava a gente. Grandes nomes que foram sempre me vem na cabeça o alemão Lauter, né? Paim Lauter Macedo, o alemão Lauter que saiu daqui, Errei, o Marcelo Pires que está de volta, assim. A gente ter nomes, voltar a exportar nomes, os caras virem aqui buscar esses nomes. Muitos nomes que a gente vê famosos na publicidade em São Paulo, gaúchos. Aqui, né? O Guga, que foi nosso colega de Famex, o Guga Ketzer, que é sócio da Suno, sócio fundador da Suno. Pô, o cara trabalhou aqui, trabalhou nas agências daqui, foi para lá e ficou lá, um talento absurdo. Assim. A Cíntia Gonçalves. Cíntia, que trabalha com ele na Suno. Vários, assim, que se a gente for assim, muitos. A gente tem talento, está nos faltando grana para produzir o que a gente cria e para veicular, de fato, o que a gente tem feito. E as marcas, falta o dinheiro das marcas para poder colocar isso nacionalmente, conseguir comprar de novo mídia nacional. Né? Tu falou sobre Santa Catarina, Paraná e logo depois São Paulo, né? Bons exemplos. E um amigo estava contando esses dias que ele foi aqui de Porto Alegre até Florianópolis, tentando achar pela estrada algum galpão para ele colocar a empresa dele. Disse que não achou, tudo ocupado. Tudo em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Daí se ele volta para cá, ele encontra um monte, né? Exatamente. Eu estava vindo para cá ali andando. de Torres e diante, ele disse que procurava e não achava. Todos ocupados, os galpões. Eu saí da agência na Cristóvão e vim até a Barros Cassal aqui, não Barros Cassal, por trás do colégio para chegar aqui, tá? Pela Cristóvão, assim, o que tem de salas, lojas, aluga-se, vende-se direto com o proprietário. Isso é um sinal, alguém vai combater, vai dizer, por conta do digital, por conta disso, porque, cara, até pode, assim, mas a gente olha mundo afora, os comércios estão vivos, estão presentes, as pessoas gostam de ir nos lugares, as pessoas gostam de sair de casa, elas não ficam comprando tudo. Cara, elas curtem, né? Elas curtem a experiência da compra, elas curtem viver as coisas. Não é só tomar café. Falta. A gente perdeu o poder econômico. E a gente tem que assumir isso. A gente tem que assumir isso. A gente vê isso nos clubes de futebol, que a gente diz, os dois grandes já não são mais tão grandes assim. Vão me matar, né? Mas, cara, é isso. Quando a gente
quando a gente assumir o tamanho que a gente está, é o primeiro passo para a gente reconstruir e chegar onde a gente já esteve. Acho que esse é o grande ponto. E tu visualiza uma melhora? Eu sou esperançoso, assim, sempre fui, cara. Eu acho que tem Tem que melhorar, que melhorar. Tem que melhorar. Eu acho que a gente tem que acho que a gente tem que mudar. A gente olha, quando a gente sai por aí, eu saio às vezes por assuntos do mercado, assim, que eu participo, e todo mundo olha para o Rio Grande do Sul, o mercado, os outros estados olham para a gente com respeito, ainda, com muito respeito, o que eles estão fazendo lá e tal. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse respeito e fazer valer fora, conseguir protagonizar fora de um jeito positivo, né? Não só com tristeza, com jeito positivo, cara. Pra gente aqui foi duro, também teve isso, a gente passou por uma pandemia e depois a enchente. Pô, pra nós foi, mas, cara, a história do sirvam nossas façanhas, talvez não tenha que servir de modelo, as nossas façanhas têm que servir de mola propulsora para nós mesmos, né? Acho que é isso, assim, deixar de querer ser modelo e ser, de fato, fazer acontecer para poder protagonizar e aí ser modelo. Quando tu fala com a galera, que nem falamos antes, das agências associadas ali, o que o pessoal mais reclama, o que o pessoal está preocupado hoje em dia? Tem várias preocupações, né? Primeiro, essa questão econômica. Segundo, a IA é uma situação que as agências têm se aproveitado da IA e como tem que ser, né? Mas perde algumas funções operacionais que às vezes, se eu tenho um negócio mais voltado para o operacional, eu perco aquela fatia de mercado, porque a IA acaba operacionalizando, alguém dentro do próprio cliente pode fazer aquele trabalho. Os clientes tornando suas áreas de comunicação e marketing mais robustas, internalizando isso. Isso teve um boom, eu acho que agora já tem um retorno, porque acabou ficando caro, né? O cliente acaba enchendo de gente e se dando conta, pô, mas isso se tornou caro para mim. Se eu buscar fora, se eu terceirizar, vai funcionar. As agências têm funcionado assim, como terceirizadoras. Não era bem esse o papel da agência, mas está se tornando. E o fato de a gente trabalhar do ponto de vista estratégico. Estar fora do negócio do cliente ajuda a ter uma visão estratégica. E eu acho que esse é nosso grande valor, né? Mas as agências têm se preparado para isso, para atuar de forma mais estratégica, para entender mais dos vários canais que existem hoje de comunicação. E aí tem aquele ponto que aconteceu isso com o direito, né? O direito teve um momento em que os advogados montaram seus escritórios e eles eram escritórios generalistas, depois viraram especialistas e agora tem generalistas que, através da especialidade, ficaram mais gerais, mas tem um viés de alguma coisa, assim, de alguma coisa específica, tributária e tal. Acho que as agências vão por aí. Vão acabar resolvendo os problemas, mas tem um viés de planejamento, ou de criação, ou de atendimento, enfim, ou digital, eles vão acabar por aí. Como a ARP tem incentivado a inovação dentro das agências associadas? O que vocês têm feito aí? Acho que tem tentado trazer os conteúdos para que a gente perceba. Assim. A gente recentemente, assim, no ano passado, a gente trouxe o pessoal do TikTok. E foi muito legal isso porque encheu de gente, o auditório da ARP estava lotado de todas as idades, de todas as agências, de outros veículos. TikTok é um sucesso, né? TikTok é um sucesso. Estão botando muita grana aqui no Brasil, Mas aí muito. Aliás, TikTok e outras plataformas. E aí surgiu fique claro, tá? Eu até vou aproveitar para dizer isso. Vai lá. Eu não gosto do termo elos digitais. Para mim, plataforma é veículo também. Disputa mercado com outros veículos. E é responsável pelo conteúdo que publica, ou que deixa publicar. Para mim é isso. Tá? Vou comprar uma briga com uns quantos, mas é isso, cara. Elo digital para mim é um termo muito simplista, assim, isenta muito os caras do negócio. Teve uma produtora que me disse assim, pô, e se eu veicular alguma coisa, quem é que paga os direitos sobre aquela música, sobre aquele material artístico? E aí eles
os dois players de TikTok não sabiam o que dizer, Meu não sabiam o que Deus. responder. E, poxa, a gente já viu casos, assim, por exemplo, de utilizar memes com artistas, né? E os artistas entrarem em ação contra as marcas. Ah, não, mas na internet pode tudo. Não, não pode tudo. Ainda se tem os direitos autorais, a gente ainda tem isso, né? Ainda não se quebrou esse negócio. Então, eu acho que também o digital ainda precisa passar por isso, a internet precisa passar por isso. É tudo muito novo também, E né? não é justo se criar uma batalha entre um veículo tradicional, essencial, com uma plataforma, as plataformas totalmente liberadas para fazer o que quiserem, e o essencial, o tradicional, lidando com uma série de regras, uma série de regramentos para poder colocar as coisas no ar. Com isso eu não estou dizendo que é melhor um ou outro, estou dizendo que as coisas têm que ficar mais próximas, né? E que, sim, as plataformas são muito importantes, são muito legais, cruzam com os veículos, todos os veículos têm o seu canal nas plataformas, Verdade. mas que a gente está aqui conversando num formato muito bacana. O ICO é o canal. O ICO é o entrevistador, ele é o canal, ele faz o trabalho todo graças às plataformas. Exato. Senão tu ia ter que comprar um espaço num canal. Exatamente. Ou alguma coisa desse tipo. Cara, que bacana, que legal. Mas o ICO não vai trazer alguém para fazer bandalha aqui. Porque o ICO tem o freio moral de ter uma formação, de ter vivido o mercado, de ter várias situações, ensinamentos que trouxeram para o ICO fazer um trabalho bacana. Tu acha que o perfil do publicitário mudou muito nesses últimos anos? Até com isso, tudo que está acontecendo, né? Muitas coisas novas, inteligência artificial, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que teve uma... Quando eu entrei em publicidade, a gente queria trabalhar na criação. Né? A maioria, assim, o desejo era trabalhar na criação. Aí não conseguia, ia para uma outra área e tal. Eu acho que a criação é super importante, mas tiveram outras áreas que ganharam relevância. Planejamento, principalmente pela história dos dados, o entendimento, os caminhos. Então o planejamento ganhou espaço. Acho que mídia, o pessoal de mídia que consegue fazer o entendimento entre o digital e entre a estratégia de comunicação completa, acho que ganhou muito espaço. E o atendimento passou a ter uma relevância muito maior do que já tinha. Porque ele precisa ser um multitarefa absurdo. Precisa correr, precisa entender, precisa canalizar, precisa definir o briefing bem definido, precisa validar esse briefing, precisa captar isso, precisa entender o cliente. Acho que teve essa mudança grande. Como é o teu dia a dia, hein? Fiquei curioso. Tem que cuidar da família, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar, né? Cara, da ARP, me conta um pouquinho. Cara, assim, a ARP acaba que a gente não tem horário, assim, eu acabo organizando isso. Eu tenho um cara lá incrível, que é o Germano Bedin, que é o secretário executivo, que é um cara que controla bem a coisa toda, e eu entro nas questões mais pontuais, assim. Mas meu dia, cara, eu corro, né? Gosto de correr na rua, assim. Eu também dou uma corridinha. Gosto de correr. Eu corro 6 km, tu acredita? Eu até consigo correr mais. Sim. Mas eu acho que o 6 é honesto, não te machuca. Tu nunca vai te machucar com 5, 6. É o que o cardiologista diz. Eu estou me preparando para correr de novo os 21. Olha só que legal, hein? Agora de manhã corri meus 10 de hoje, no final de semana corri um pouquinho mais, assim, para me preparar. O que eu corro é aquecimento para ti. Não, cara, eu sempre digo para todo mundo isso, que se tu sair de casa para fazer 3, 4, 5 quilômetros, tu já venceu sair de casa. Exatamente. Tu já não está no sofá. Eu penso isso também quando eu estou correndo ali. O teu pior treino é ficar em casa. É verdade. O teu melhor é sair de alguma forma. Quantas vezes por semana corre? Fazer 4 ou 5. Mas tá ótimo, hein? Tá ótimo, não tá bem. Vida. Isso muda a vida. Mudou minha vida. Desestressa, né? Tu começa o dia pensando como é que tu vai resolver. Tu pode, se tu é um cara, como eu sou um cara que tenho fé, eu faço minha oração correndo, faço meus pedidos. Adoro isso, cara, adoro isso. E penso no dia, como é que eu vou resolver o dia. Depois se vai dar certo, aquilo que eu pensei é outra história, né? Mas a gente consegue organizar o dia. Sobre isso, fé, que eu acho muito legal, eu passo o dia inteiro
conversando com Deus. Tu acredita nisso? Isso é... eu oro quando eu levanto, oro quando vou dormir, mas durante o dia eu converso direto, né? Direto com ele. Eu gosto muito disso. Cara, é tua melhor, vai ser tua melhor amizade. Com certeza. Vai ser o teu melhor encontro contigo mesmo, né? E existem várias, eu sou católico, mas eu adoro o conceito católico de santificar o trabalho da gente, né? Tentar fazer algo que tu consiga mudar as coisas. E isso vai fazer com que tu te aproxime das pessoas, que tu seja bacana com todas elas e contigo mesmo, seja fiel aos teus princípios. Eu acho que a fé é um negócio, assim, é uma descoberta, a gente vai descobrindo, né, aos poucos. Não precisa decorar nada, basta a gente ter uma conexão, se entregar para essa conexão, que eu acho que é importante. Sabe que uma viagem que eu fiz, que eu tinha um sonho de fazer, hoje em dia tá meio perigoso, não dá mais para fazer. Fui para Jerusalém, cara, fui para Israel e eu queria caminhar por onde Jesus caminhou. É uma força, Fernando, essa viagem vale a pena fazer uma vez na vida. Eu andei por lá, eu chorava assim em muitos momentos, né? Monte das Oliveiras, cara, tu passando por ali, as oliveiras da época de Jesus. Eu fui em 2018 para lá. Legal. Foi incrível, incrível. Um dia eu vou te contar tudo que eu passei lá, foi maravilhoso. Hoje em dia tá meio complicado de ir para lá, né? É um compromisso que a gente pensa em família fazer. Lindo. A gente foi pro Vaticano recentemente, 2024, 23, 24, agora não lembro. E a gente encontrou lá, tem um padre gaúcho, o padre Antônio Hofmeister. Sensacional. Que era o padre que fazia as traduções pro Papa. Acho que segue fazendo esse papel. E ele nos recebeu lá. Mas que maravilha, que experiência. Cara, eu aprendi uma coisa, talvez tu saiba, mas eu aprendi uma coisa muito bacana assim com ele. Porque tem uma das portas do Vaticano, Cristo está fazendo um sinalzinho de paz, né? Um sinalzinho, pra gente, assim, seria um sinal hippie, né? E aí ele perguntou, tu sabe por que ele está... Eu perguntei por que ele está fazendo isso. Ele disse, tem uma explicação muito simples, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu e na terra. Que sensacional. Conectados no céu e na terra. E tu fica pensando, é só paz, né? Não, cara, tem uma explicação legal vinda de Cristo retratada numa das portas, assim. E aí lá dentro, assim, as coisas que a gente viu, o que o Padre Antônio nos ajudou a... Que legal! Lá no fundo do Vaticano tem o museu dos veículos, né? Que levaram os papas. Aí chegar perto do veículo do Papa João Paulo, que teve aquele atentado, e ele conta toda a história do perdão dele, do entendimento dele. Que sensacional. Cara, eu acho que né? isso muda a lógica. Essas viagens são legais para isso, para mexer com a gente. Eu fui agora há pouco também com a minha namorada e a gente foi visitar o túmulo do Papa Francisco. Eu pesquisei onde era, coisa e tal, e fui lá. É incrível também tu chegar ali. Porque o Papa Francisco foi incrível. Acho que nesses dois papas teve essa no filme Dois Papas, né? A gente passou pelo jardim ali que no filme retratou aquele jardim, né? Que é legal. Eu acho assim que esses caras, assim, com tudo que possa acontecer, com todos os erros que os humanos podem cometer, que nós, seres humanos, vamos cometer, sendo sacerdote, sendo pastor, sendo quem for, eu acho que, e de novo, assim, o meu respeito é para todo mundo que tem uma fé em Deus. Exato. A gente fica mais próximo dos cristãos, porque é o que a gente acredita, né? Acredita em Cristo, assim, na vinda dele. Mas eu acho que tirando qualquer coisa, assim, é importante ter uma fé. Seja qual for, tenha. Vá atrás, porque é um conforto que a gente tem, é um conforto que a gente tem para viver o que tem que viver aqui, né? Eu acho que é importante, assim. É muito legal, a gente estava falando de publicidade e já fomos para a fé, porque é um assunto maravilhoso de conversar, né? Vai longe. Eu adoro encontrar pessoas que gostam de conversar sobre isso, assim. E aí eu me vou nesse assunto. Outra hora vamos fazer uma entrevista só sobre isso, hein? Vamos lá. Com certeza. Tia, tu acha que a publicidade gaúcha ainda tem uma identidade, assim, própria ou globalizou tudo? Tem porque, primeiro, é só a gente fazer o seguinte exercício. Qualquer marca que venha para cá, se ela entrar com um sotaque de fora,
não vai funcionar. Olha só isso. Né? Ou não vai funcionar, ou vai funcionar menos do que poderia funcionar. Eu sempre lembro de uns caras que vieram trazer um acendedor de churrasqueira. E aí eles falavam com sotaque carioca, deviam ser de lá. Diziam, faça seu churrasco. O cara já deu churrasco. É estranho, Eu já não vou comprar esse acendedor porque não está falando, né? Eu acho que tem que fazer no mínimo essa tradução, né? Trazer para cá e traduzir, porque o gaúcho ele enxerga as coisas um pouquinho diferente. A gente está mais globalizado, sem dúvida nenhuma, né? No nosso caso a gente está mais abrasileirado, né? A gente consegue entender melhor as coisas do que entendia antes, né? Mas a gente ainda segue com as nossas influências dos hermanos aqui, dos argentinos, dos uruguaios. A gente está muito mais próximo da Argentina e do Uruguai, do Paraguai, do que está da Bahia. Exatamente. Então, isso diz alguma coisa. A temperatura as quatro diferentes temperaturas que vão acontecer aqui não vão acontecer na Bahia, não vão acontecer no Nordeste. Aqui é diferente, né? Então isso faz com que a gente tenha um molho um pouquinho mais próximo do entendimento do mundo, a meu ver, tá? Mas eu acho que a publicidade gaúcha ainda é diferente e acho que ainda pode propor coisas muito mais legais do que vem propondo atualmente, mas a gente precisa crescer, a gente precisa romper a bolha, a gente precisa ir adiante. Os clientes estão mais exigentes? Total. Total, é? Total. E é engraçado, né? Porque, olha só, a gente fazia um anúncio. Eu comecei a trabalhar com fotolito, né? Com mancha, né? Tinha um tempo para te publicar um anúncio, tu levava lá 3, 4, 5 dias. Para te publicar um card, tu leva 15 minutos. Né? Então, o tempo que tu ficava em cima do material é completamente diferente antes do que tu fica hoje. Perdeu um pouquinho de qualidade? Perdeu. A gente não faz mais fotos como, né, para muita coisa. Mas a gente, às vezes, publica coisas que não são tão legais porque a pressa exige, né? A oportunidade exige. Mas ainda tem peças muito legais, tem trabalhos muito legais, muito bem feitos, né? Os trabalhos institucionais, de posicionamento de marca, assim, a gente tem feito um trabalho bacana. E aí os clientes têm sido exigentes, porque tem visto mais, né? Tá tudo muito mais próximo, né? Então acaba exigindo mais. Tem algum trabalho, olha, vou te botar numa saia justa aí, algum trabalho que tu lembra, assim, recentemente, que tu disse, puxa, que legal isso aí, realmente, olha, o pessoal teve uma criatividade aí, tu pode citar 1 ou 2 ou 3 se quiser. Vários, assim, eu sei que é um pouquinho mais complicado da gente olhar olhar para os trabalhos, assim, e dizer, lembrar da marca, que é o grande objetivo. Mas tem um trabalho, tem um vídeo um filme de uma marca chinesa de carros elétricos, nova, entrando no Brasil, que eu acho bem bacana, que parece um cachorro, a língua dele vai se estendendo, uma trucagenzinha assim. Acho que é um trabalho legal. Eu gosto daqui, sigo gostando muito das coisas do Zafari, ano após ano. É verdade, acho que né? tem coisas do Zafari que sempre é legal e emociona. Que te remetem a coisas boas. Gosto dos trabalhos assim, as farmácias, né? Os grupos têm feito trabalhos bem legais, mais lá na ponta como varejo, todas as redes assim têm feito trabalhos bem interessantes. E nacionalmente assim eu acho que tem coisas bem interessantes de marcas de eletrônicos, que são legais. Internacionalmente, assim, gosto muito das coisas da Apple, que a gente vê, assim, acho que são bem feitas, assim. A Motorola também faz uns trabalhos legais, assim, que tem ideia. A Uber faz um trabalho de marca, de vídeo bem bacana também, gosto bastante. Acho que tem coisas legais. Eu lembro de uma propaganda, isso é antiga, tá? Uns 20 anos isso aí, mas nunca esqueci, que é o seguinte, aparece uma cachorrinha, uma cadelinha, com vários cachorrinhos e eles mamando nela. E junto um filhotinho de tigre mamando. Sim. Então ela, né, assumiu, né, a maternidade do tigre também. Então ali tem uns 6 cachorrinhos mamando, coisa e tal, e um tigre também. Aí
dá um fade, daqui a pouco abre de novo, tá o tigre, né, com uns 8 meses, bem maior, a cadelinha do lado, os cachorrinhos crescendo ali devagarinho, né, e o tigre meio que cuidando deles todos, só que ele cresceu muito mais, né. Aí aparece assim, acredite, confie no que é diferente, porque no futuro pode cuidar muito de você. Era propaganda de um banco novo. Bacana, é. Interessante isso, né? É. Era um banco novo alemão, se não me engano, tá? Olha só, isso é uma coisa interessante. A gente via mais coisas. Hoje a gente acessa muitas coisas de fora. Antes a gente ia comprar uma archive, tinha que comprar umas publicações. Só que a gente tinha mais atenção, lembrava das coisas, verdade. participava, marcava, assim, dizia, pô, aquele material, vou fazer um parecido. Tinha um de um banco, para quem, nos anos 90, que falava de seguro. E ele, lá pelas tantas, ele ia contando a história do banco, do cuidar da criança, parecia uma foto do pai com aquela criança, assim. E ele dizia, tu tem que cuidar como se fosse a última coisa do mundo, né? Sensacional. Seguro de banco. A agência, uma das agências mais legais que a gente teve aqui, a 10 Propaganda, que hoje não atua mais, mas ela contava uma história do trator da Massey Ferguson que era incrível, assim. Como a gente lembra, né? E ele ia contando, vi muita coisa, vi isso, e até o final, aquele trator antigo da Massey. E daí iam passando outros, né? Naquela fazenda lá iam entrando outros. E no final ele dizia, se eu não me engano, finalizava assim, dizendo, ainda pretendo ver muitas coisas, os olhos que está errado de comer. Sim. E aí apaga os faróis daquele primeiro trator da Massey. Era lindo aquele material. Claro, lindo, isso era um a gente vídeo, não esquece mais. Isso é anos 90 também. Anos 90. Feito aqui, produzido aqui, com produtor daqui, criativo daqui, agência daqui, marca daqui. Cara, Brasil afora, premiado em tudo que era canto. Era diferente. Tinha tempo para produzir, levava tempo para fazer, mas era muito legal. Eu lembro de outra também, que tinha uma criança, né, a câmera mostrando de trás assim, a criança num balanço, né, num balanço. E aí mostrava de lado também. Quando a criança ia para frente na janela, né, um balanço dentro de casa, só que ia até perto da janela e voltava, até perto da janela e voltava. Quando ia para perto da janela, a criança sorria. Assim, quando voltava, ela chorava. Ia para frente, ela sorria. Quando voltava, ela chorava. Aí depois mostrando de trás, quando ela ia para frente, ela via o M do McDonald's. Isso aí. Não, isso é muito legal. Que louco isso, né? Isso é muito legal. A publicidade é incrível, né? Porque olha só, a gente conversando aqui já lembramos de várias histórias. E se a gente for pensar assim, eu sempre conto essa história, né? O Luiz Fernando Veríssimo era redator publicitário. Lá Sim. Teve muita gente bacana que começou ou que complementou naquele começo para fazer literatura, arte, o Iotti. Iotti era ilustrador, cara. É verdade. Então, assim, muita gente bacana usou, não é usou, parece que tá, mas esteve na publicidade, passou, contou sua história ali e depois foi viver daquilo que realmente seu talento estava destinado. Mas a publicidade tem é fascinante, assim, né? Fascinante, cara. Fascinante. Estamos chegando quase ao final do programa. Passa aqui voando, né? 30 minutos passam voando realmente. Mas eu queria que tu falasse a respeito do futuro da nossa publicidade. O que tu acha aí? 5 anos para frente? Porque tem muita coisa acontecendo, né? Inteligência artificial, coisa e tal. O que tu acha que vem por aí? Dá para visualizar? Acho difícil, porque se me tivessem feito essa pergunta em 2021, 5 anos, eu não diria que a inteligência artificial estaria nesse ponto que está hoje. É verdade, tá? É verdade. Por exemplo, assim, a gente vai apresentar um roteiro publicitário antes de fazer um texto, né? Depois fazia o storyboard, né? Botava as imagens. Hoje tu consegue fazer ele em A. Tu consegue montar ele e mostrar aquele roteiro daquele vídeo. E já tem vídeo rodando, feito totalmente em A, produzido, fechado em A. Há 5 anos eu não conseguiria dizer isso. O que eu tenho convicção é que a gente, é comum ao ser humano, tá? A gente estressa as relações tecnológicas e tende a voltar. A gente tem falado de detox digital, a gente tem falado de deixa o telefone aqui e vem curtir as coisas. Então, a gente
está mudando a forma. A gente não confia mais em coisas que a gente vê só no telefone, a gente precisa enxergar elas, presenciar elas. Então, isso dá um sinal de que a gente tem um retorno. E eu ainda confio nessa questão de tecnologia, eu ainda confio num ponto. As marcas, os programas são feitos de pessoas para pessoas. A gente não faz para robô, e embora robô possa fazer para as pessoas, né? Mas a gente ainda curte muito entender, a gente curte. A fofoca é a grande salvação do mundo. A fofoca, saber da vida dos outros é um ponto que humaniza muito as relações, né? Saber as verdades, saber os assuntos, saber as histórias das pessoas. Acho que isso a gente vai perder, essa relação humana. E eu acho que essa relação humana garante os espaços, os nossos espaços, e eu acho que a gente vai perder, o que a gente vai deixar de fazer é aquilo que a gente tinha que fazer muita força, ou que era muito braçal, ou que era muito mecânico. Isso acho que vai, como foi na Revolução Industrial, como foi em vários outros momentos, assim. Mas eu acho que a publicidade, o crânio da publicidade ainda vai estar presente, e eu confio que vai ainda aumentar essa necessidade de romper os dados, romper a lógica para poder fazer algo diferente. Isso aí, amigos. Fernando, quero te agradecer muito a tua participação aqui. Eu sei que o teu dia é bastante corrido, teve um tempo para vir aqui. Recebemos hoje aqui o querido, meu colega da Famecos, Fernando Silveira, que é presidente da ARP e também sócio da Integrada. Muito obrigado e volte mais vezes, tá? Sempre, estou à disposição. Valeu. Ico Thomas Show volta semana que vem. Um abração, pessoal. Juízo. Ico Thomas Show tem o apoio de Kia São Motos, Courotec, Loja 7200 e Massas Romena, a número 1 do sul do Brasil.